A seguir, vamos falar sobre Bad Bunny. O Gustavo Miller, novo colunista do UOL, vai falar aqui como o Bad Bunny fez o brasileiro se reconhecer como latino. Bad Bunny que fará apresentações em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente conta mais. Fica aí. Já ouço aqui a participação do nosso switcher, que fica aqui pertinho, da Larissa Della Corte, que é nossa editora, e ela que vai a esse show, tá aqui incontrolável. Dani, você também é fã do Bad Bunny, né? Cara, eu sou fã da obra dele, eu sou fã do que ele produz enquanto artista, mas se eu te disser que escuto pouco Bad Bunny, sério? Você acredita? Acredito, eu também. Escuto pouquíssimo. Eu sou aficionada por música, mas eu acho que o que esse rapaz está produzindo no mundo é um feito. Ele é o artista mais ouvido no mundo hoje, há um bom tempo, a ponto de ter peito para ir lá nos Estados Unidos, no Super Bowl, e falar: ó, queridos, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. A América, vocês não são a América, vocês são um país do continente americano. A América somos nós. Somos Colômbia, somos Brasil, somos Chile, somos Argentina, somos México. Fez ali uma apresentação que sacudiu a imprensa e a política norte-americana. Tem levado recados, né, e a cultura latina a um novo patamar, assim. E mais, né, resgata um pouco dessa ideia do orgulho, né, orgulho da cultura latina. Ele falou: eu vou me apresentar em espanhol, eu canto em espanhol, eu vou me apresentar em espanhol. Então, a gente está vendo aí a ascensão de um ultra, mega, superstar que vem nos visitar. Aqui também, Larissa vai voar no show, quero só registros, mas ele está produzindo, ele é um fenômeno global, num momento em que fenômenos com esse tipo de discurso são mais do que desejáveis, né? Porque é um discurso de orgulho, de afirmação das raízes, né? E de igualdade, acima de tudo. Verdade. A gente está quase voltando aqui para a TV, mas quero te ouvir rapidinho, Coach, porque ele fez ali uma espécie de oposição ao Trump, né? Ao ICE, na verdade. Ele saiu em defesa dos imigrantes, denunciou, né, as mortes que aconteceram lá no Estado dele. Ele ganhou uma coisa assim, uma repercussão mundial no Super Bowl, né? Ele não era, eu pelo menos, falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar, não conheço a obra dele, a música dele, mas nesse show ele ganhou o mundo, porque ele defende ideias que são da maioria do povo americano, não só do povo americano dos Estados Unidos, que a Dani falou, mas do continente americano. Verdade. Né? E ele mostrou muita coragem, né? Ele afrontou, o Trump ficou uma vara com ele, né? Desde que foi indicado para fazer o show. E ele não abaixou a cabeça, ele foi em cima, e o show realmente foi fantástico, foi uma beleza. Você chegou a ver? Vi. Aliás, vou pegar aqui, porque a gente está de volta também para a audiência da TV, que estava no intervalo, você que estava nos acompanhando aí na tela grande, está de volta conosco, e a gente aqui no YouTube estava batendo papo sobre o Bad Bunny. Tema do colunista Gustavo Miller, que é especialista em marketing, novo colunista do UOL, e todas as quintas-feiras divide com os leitores as visões dele, aprofundadas sobre o que é tendência do ponto de vista da comunicação e da cultura digital. Gustavo Miller, bem-vindo ao nosso time, ao time aqui do canal UOL também. Boa noite para você. Boa noite, Sasa, tudo bem? Primeiramente, queria dizer que eu não tinha nem roupa para participar dessa live, minha primeira no UOL, junto com a Daniela Lima, que eu sou super fã, junto com o Coach, uma referência enorme nos meus tempos de faculdade. Então, estou super feliz de estar participando com vocês, do convite, e de falar da coluna que estreou hoje. Está com uma repercussão super interessante, porque é isso que a Dani e o Coach falaram agora há pouco. É o homem do momento, é o latino do momento, né? E a ideia justamente da coluna foi trazer um hiperfoco para tentar entender por que o Bad Bunny conseguiu um feito tão inusitado, digamos assim, no Brasil, que é um país onde pesquisas recentes mostram que 75% dos brasileiros consomem apenas artistas brasileiros. Ele é um artista porto-riquenho que fala espanhol e tem conquistado o mundo e o Brasil falando espanhol. Isso é uma coisa muito inusitada. E ali eu criei uma teoria com base em dados, com base na minha viagem a Porto Rico no ano passado. Eu fui para Porto Rico, fui para San Juan por conta do Bad Bunny, depois de eu escutar o disco Devi Tirar Umas Fotos, que é o que batiza
a turnê mundial que está de passagem para São Paulo. E ali você consegue entender muito desse lado latino, lado brasileiro, esse jeitinho latino, jeitinho brasileiro, e todas o lado controverso de ser latino, né? Então, eu tento nessa coluna, como você disse, fazer essa conexão entre o Brasil e a América Latina, porque o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Então, a gente tem uma cultura tão própria, tão forte, que conseguir entender como um cantor de reggaeton esgotou 2 dias de Allianz Parque aqui em São Paulo, vindo tocar pelo Brasil pela primeira vez, eu julguei que merecia uma lupa necessária. Com certeza, estava vendo aqui, você fala sobre esses números, né, como o consumidor brasileiro, ele realmente prioriza, né, os artistas nacionais, então é difícil fazer sucesso aqui. Queria aproveitar para te passar a palavra sobre isso e também para a gente falar um pouquinho sobre como o Brasil tem sido escolhido por esses artistas, né, internacionais. Muitas vezes antes a gente via que o Brasil não passava pela lista quando eram escolhidos os locais, agora bem diferente do que vem acontecendo. Além de ser sucesso nas premiações, na música, no cinema, né, o Brasil está bem colocado quando o assunto é produção de arte. A gente está vivendo aquilo que dizem lá fora que é o Brazilian Fever, né? Então, desde o Oscar do ano passado, com Ainda Estou Aqui, agora com Agente Secreto também concorrendo, isso também vem numa onda de artistas internacionais que têm feito não apenas shows no Brasil e trazendo suas turnês, mas fazendo lançamento de discos. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a Rosalía, que hoje é a maior artista da Espanha. Nós tivemos o próprio Bad Bunny chegando agora, tivemos a Dua Lipa, que basicamente viveu o Brasil no período ali que ela fez turnê, como talvez nenhum brasileiro viveu durante a vida toda. Ela fez basicamente todo tipo de tour por aqui dentro. O que a gente tem observado é que o Brasil é um mercado-chave para esses artistas, principalmente no mercado latino-americano, porque nós somos um país que engaja muito, nós somos um país que somos cronicamente online. Então, qualquer artista que pega aqui, automaticamente ganha engajamento nas redes sociais, ganha aumento no streaming, nas principais plataformas de música, e com o Bad Bunny não é diferente. Como eu disse, é a primeira vez que ele está aqui no Brasil, ele já tem mais de 10 anos de carreira. Ele tem, obviamente, uma carreira muito moldada dentro do reggaeton, que foi o que trouxe ele, mas ele furou essa bolha a partir do ano passado, a trazer elementos de salsa e principalmente um discurso muito ligado ao anti-imperialismo americano, contra a gentrificação, contra a especulação imobiliária, e usando a ilha de Porto Rico como pano de fundo, ele conseguiu romper isso. O que a gente vê com o público brasileiro e com esse cenário atual da cultura é que o Brasil, geralmente, historicamente, ele ficava no final da turnê. A turnê, geralmente, começava na parte do norte da Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil ficava ali no rodapé. E alguns, às vezes, nem traziam, porque, às vezes, trazer um show apenas para uma capital de São Paulo não se justificava. O Bad Bunny ele tem feito um trabalho tão interessante e tão inovador, digamos assim, que ele está fazendo tudo ao contrário. Ele começou pelo Porto Rico, desceu agora na América Latina, ele acabou de passar pela Argentina e tirou completamente os Estados Unidos do mapa. Ele se recusou a fazer a turnê lá. O único show que ele vai fazer desse disco é o show do Super Bowl, que aconteceu há algumas semanas e que foi um sucesso gigantesco, para justamente como uma forma de combater a política anti-imigração do governo Trump. Então, saindo do Brasil, ele vai para a Europa, ele passa pela Ásia, depois ele vai para a Europa e encerra a turnê no meio do ano assim. Então, ele não só coloca o Brasil e a América Latina como prioridade no discurso do disco, nas letras, mas também no momento de divulgar ele ao redor do mundo com essa turnê. Verdade, os shows do Bad Bunny no Allianz Parque em São Paulo vão acontecer amanhã, dia 20, e no sábado, dia 21, amanhã às 8 da noite, sábado às 9 da noite. Dani Lima. Eu vou primeiro dar as boas-vindas para o nosso querido colega, dizer que a alegria é toda nossa de ter você aqui participando e engrandecendo a cobertura do UOL nessa que é, acho que uma das expressões mais incríveis, né, de humanidade, a arte, né? Então, muito bom poder ouvir você e poder ler você agora toda quinta-feira aqui
com a gente. Assim, eu não tenho muito mais o que acrescentar. O cara é um espetáculo, né? O cara é um manifesto que anda e tá arrastando muita gente com ele, né? O fato a forma como se apresentou no Super Bowl, a plateia que estava lá, a reação da Casa Branca depois, né, a um cantor porto-riquenho, isso tudo é impressionante, né, e o Bad Bunny merece mais do que o reconhecimento pela qualidade do trabalho, pela coragem mesmo, é um artista corajoso e está fazendo história no momento em que, bom, estamos precisando de artistas corajosos. Verdade. Chegou aqui uma mensagem, até eu quero agradecer rapidinho, Coach, já passo para ti, só para corrigir uma informação de agora a pouco, aproveitando a participação da Cláudia aqui no YouTube. Aliás, Clau, não sei se é Cláudia, Clau, então vou chamar assim, falando sobre a vice do Eduardo Paes. Agora há pouco a gente falou sobre essa escolha e, na verdade, a Jani Reis é irmã do Washington Reis, não esposa, como eu disse agora há pouco. Então peço desculpas pelo erro. Obrigado, Clau, pela participação aqui conosco. Ô, Coach, passando para ti, estava vendo aqui que o Wagner Moura também falou sobre o ICE, né, nessa linha. Ele disse ter medo da ação do ICE. Esses caras podem nos matar, disse o Wagner Moura. Quem que não tem medo do ICE, né? Todo mundo. Gustavo, bem-vindo ao UOL. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, como já disse, eu sei muito pouco sobre Bad Bunny, né? Com qual artista do Brasil ou da América Latina ele pode ser comparado? Quem que atua mais ou menos na mesma linha que ele? Ou ele é um caso único? Olha, uma excelente pergunta, Coach, porque exatamente, ele é um caso único. Nós temos visto um movimento conservador na música e até a falta de opinião política dentro do cenário musical. O Bad Bunny, ele construiu a carreira, digamos, nos últimos 10 anos dentro do universo do reggaeton, que é um dos gêneros musicais mais escutados na América Latina. Então, nós temos não só ele como exemplo de Porto Rico, mas também de outros países, como Karol G, como J Balvin. Nós tivemos aqui no Brasil uma artista brasileira que recentemente tentou entrar nessa seara, com uma carreira internacional, fazendo colaboração com algum desses nomes, que é a Anitta. Só que o Bad Bunny, nesse disco, ele subverteu tudo. Ele basicamente sai do perreo, que nada mais é do que, vamos traduzir como uma sarrada, que é aquela dança e aquela música muito com uma conotação sexual, para bailar mesmo, que é uma coisa que pode até um pouco ser associada e comparada com o funk carioca, e ele vai para o lado emocional. Quando ele diz "Debi tirar umas fotos", e ele resolve contar a história de Porto Rico, ele faz um lançamento do disco, que é quase com um documentário, por um grande antropólogo de porto-riquenho que conta a história da ilha. E que hoje, como eu disse, ano passado eu fui lá para Porto Rico hoje é um exemplo de um processo de gentrificação que tem acontecido em alguns outros países, não só no Porto Rico, mas também como no México, Portugal, onde eu vivi muitos anos, que as pessoas que vão viver lá, às vezes por questão do clima, de impostos mais baratos, ganham benefícios fiscais para poder integrar lá, e isso vai perdendo um pouco da alma e da identidade local. Então ele trouxe esse discurso e ele começa a trazer elementos de ritmo que ele nunca havia feito antes. Então ele traz, por exemplo, a salsa, o merengue, a bachata, ritmos que ele consegue atingir novos públicos, inclusive no Brasil. Eu brinco até no texto que, por exemplo, no show do Super Bowl, teve a reação do Trump, teve a reação da Casa Branca, teve reação em relação à música, mas o que eu mais vi na internet brasileira foi a reação de uma cena onde, durante o concerto, ele mostra um garotinho dormindo sobre 3 cadeiras, que durante um casamento. E isso lembra muito a infância, ou quem já passou por isso, essa identidade latino-americana, de que os adultos vão dançar e colocam a criança para dormir ali, ou num quartinho, ou sobre 3 cadeiras. Então ele pegou esses elementos, o próprio conceito do álbum, que são aquelas 2 cadeiras de plástico, com uma bananeira atrás, sozinha. Nós vimos agora no Carnaval um monte de pessoas usando essas próprias fantasias, ou imitando. Eu cresci no interior de São Paulo, então para mim, eu sempre lembro da expressão cadeira na calçada, que é quando você queria fofocar e falar da vida, você pegava a cadeira e colocava na calçada. Então ele trouxe esses elementos e fez um manifesto artístico que é quase 360. Ele não deixa uma ponta sem nó. Então eu não vejo um artista hoje no Brasil com esse calibre, com esse discurso e com essa potência. Mas se formos falar musicalmente, até antes desse disco que vem agora para a turnê mundial,
poderíamos fazer uma associação com popularidade com a Anitta, mas não tem nada perto dele hoje, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. Muito bom. E se você quiser acompanhar as colunas do Gustavo Miller, da Daniela Lima, comentários do Cocho, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, vai aparecer agora. Você vai assinar, vai fazer parte do UOL Plus e conferir todo o conteúdo do UOL, inclusive as análises, comentários e informações dos nossos colunistas. E, além disso, já que a gente está falando em cultura, vai ganhar 3 ingressos para você ir ao cinema por mês. Então, está esperando? Se você ainda não faz parte do UOL Plus, aponte aqui a câmera do seu celular para o QR Code e faça parte também aqui, se integre à nossa comunidade do UOL. Gustavo Miller, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pela participação conosco. Obrigado, gente. Foi um prazer.